sejam muito bem-vindos à nossa reunião secreta às viradas de ano. Quem já chegou, se quiser conversar, comentar alguma coisa aqui no chat, fiquem bem à vontade. A nossa noite de hoje vai falar sobre amor próprio, essa relação, né, sua com você mesma e com você mesmo, e estaremos aqui juntos aqui por um tempinho. Então, para isso, eu preparei aqui, primeiro, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre o descobrir como se libertar, muitas vezes, de traumas que a gente nem sabe que ficou guardado lá atrás. Quem já passou, né, por relacionamentos tóxicos, já viveu em algum momento isso da sua vida, mas de repente não resolveu exatamente, ou mesmo que esteja vivendo, e dependências, e eu coloco aqui dependências de uma forma geral, mas a gente vai entender aqui hoje o que seria isso, né? Que às vezes a gente não identifica que está vivendo algum tipo de dependência, como também já aconteceu comigo. E para que isso? Para você se tornar uma mulher ou um homem, são bem-vindos aqui também, que tem amor próprio e que se valoriza todos os dias, mas quando? Em 2026, que é o nosso foco nessa edição As Viradas do Ano. Então, quais são as orientações para essa noite de hoje, para que você consiga aproveitar mais aí essa reunião, né? Eu te convido para você ficar realmente comigo até o final, reservar alguns minutos para isso, porque ele é o seu momento. Vou estar só aqui guiando para a gente conversar sobre alguns assuntos desse tema de parte emocional, com uma ligação bem forte que vai ter para 2026, que eu preparei para vocês. Aliás, não plenamente achando que eu estava trazendo tudo que eu poderia para vocês, eu hoje ainda acrescentei algumas coisas nessa apresentação que eu achei que seriam imprescindíveis. Então, esteja num lugar tranquilo, coloque o celular aí no modo avião, enfim, fique bem conectado aqui. E outra coisa, pegue o seu caderno da estruturação emocional, como eu digo, e já anote alguns pontos importantes que podem te ajudar nesse despertar do seu valor interno, tá? Não somente o valor interno, mas aquele valor realmente que você pode utilizar no seu relacionamento, para quem é casada, para quem não é casada, mas que pode influenciar aí sim na sua vida. Então, se prepare para esse momento e esteja aqui linda e bela, a taça aqui. Quem trouxe sua taça para brindar comigo, se você não trouxe, ainda der tempo, pegue sua taça para a gente já fazer um brinde de final de ano e já vamos começar aqui com esse brinde inicial. Esteja aí linda, linda, cheirosa, maravilhosa aqui para me encontrar. Eu me preparei aqui para estar com vocês nessa noite, né? Então, para quem é essa reunião aqui nesse dia de hoje? Então, primeiro é para quem realmente quer se preparar para um 2026, que a sua estruturação emocional esteja ativada, enfrentar, passar por esse ano de 2026, que vamos falar na sequência, ele vai ser regido por Marte, né? Um planeta aqui bem próximo da Terra, aliás, o que mais, né, tem os humanos têm a intenção de povoar, né, de fazer ali aquelas viagens interplanetárias para este planeta, tá? E os desafios coletivos que esse planeta pode gerar esse ano de 2026 no mundo e aqui no Brasil, né? Então, vamos falar sobre isso. Então, é para você que quer, então, se preparar para esse ano. Também é para você que é uma pessoa que já ocupa, por exemplo, um destaque profissional, de repente você é uma empreendedora, uma executiva, médica, advogada, você já atua, você já passou por alguma caminhada na tua área profissional, já está mais organizada nisso, mas emocionalmente ainda assim se sente um pouco mais apagada dentro dos relacionamentos, né? E já sabe que isso não vai funcionar, ou agora então está sabendo que de repente isso não vai funcionar exatamente para o seu próximo ano. Também é para quem percebe já, sabe que tem uma independência financeira, mas ainda tem algum quê, né? Algum conflito ali emocional que precise olhar para isso, né? Então, é como se tivesse ali um alto cargo, ou você tem a sua empresa, você é uma empreendedora, mas ainda tem alguma questãozinha ali de carência emocional por trás, velada, muitas vezes. Entendam, gente, que muitas coisas que eu posso trazer aqui, no primeiro momento você pode falar assim, Gabi, não, mas acho que não. Mas, às vezes, inconscientemente, né?
tem alguma coisa nesse sentido. Também pode ser para você que vive um casamento, um relacionamento estável, mas que já passou ou vem passando por momentos que acaba engolindo sapos, né? Carregando fardo ali sozinha e muitas vezes se moldando ali a conflitos para tentar amenizar as coisas, né? Mas quer transformar isso para 2026. Também é para você se de repente se sente mais culpada por desejar ser vista, ouvida, valorizada, mesmo ali tendo tudo, mas quer realmente ter uma relação melhor com você mesma e ou com o seu companheiro, sua esposa, enfim, tá? Também se você já identificou que tem, você já sabe, Gabi, realmente eu já percebi que tem padrões que se repetem na minha vida e quando eu acho que tá tudo resolvido, vem aquele ciclo e volta, né? De repente é um trauma antigo, uma ferida emocional, às vezes é uma questão ancestral, a gente vai falar algumas coisas sobre isso aqui, e aí você percebe que enquanto você vive como se fosse esse caos interno, essas repetições, né? Muitas coisas podem não estar resolvidas na tua vida. E aí, 2026 impacta isso. Então, também é para você que quer ativar a sua estruturação emocional e deixar, muitas vezes, de depender. Sabe aquela coisa assim, ai, meu Deus, mas o que o outro vai pensar? O que fulaninho, o que ciclaninho vai pensar? Aquela coisa de depender da opinião do outro e, às vezes, a gente não se percebe, mas, às vezes, esse tipo de coisa pode estar acontecendo, tá? Então, é para quê? Para você que quer viver um amor próprio, um despertar, uma conexão consigo mesma, que é onde tudo começa, né? E independente do que esteja acontecendo em 2026 externamente, porque esse é o grande ponto que a gente vai ter para o ano que vem e vamos falar sobre isso. Mas para quem não é? Não é para quem busca fórmula mágica superficial, coisas sem esforço, para quem acredita, né, que só a outra pessoa, né, pode mudar. Quem chega aqui para passar nos atendimentos comigo, nos acompanhamentos, né, eu sempre deixo muito claro, eu vou estar ali te guiando, né, na sua caminhada, mas é você que, só você pode se mudar, pode mudar a si mesma, né, por mais que você tenha, assim, algum profissional te guiando nisso. Então, é assumir, né, para quem não está disposto a assumir responsabilidade emocional por si, rejeita o caminho da espiritualidade, da energia, a gente vai falar sobre essas questões, a integração corpo, mente e espírito. Então, se você acha que isso não faz sentido nenhum, então não faz sentido realmente para você essa reunião, ou às vezes espera assim, só um conteúdo aqui mais motivacional, genérico, sem profundidade, não. Tudo que eu acabo trazendo, eu acabo realmente aprofundando e trazendo bastante profundidade. Ou se você ainda está no momento assim da ilusão do controle, do silêncio, do dinheiro como uma ferramenta de compensação emocional, tá? Então, é um ponto de atenção. Ou se acha que tudo isso que a gente falou aqui até agora, sobre para quem não é bobagem e que 2026 vai ser só mais um ano, então a reunião também poderia não fazer muito sentido para você, tá? Então, aqui, eu quero te mostrar hoje aonde nós estamos e como é que é o caminho para hoje você estar aqui na minha mesa? Então, hoje nós estamos aqui na reunião secreta, que é um evento gratuito, mas que, se eu fosse cobrar por todo o conteúdo que eu vou te entregar aqui hoje, facilmente seria esse preço de R$ 1.500. Subindo nessa escada, hoje a gente tem o desenvolvimento de estruturação emocional, que é um programa de acompanhamento de 3 meses. Ele é individual, tá? Ele inclui florais alquímicos, então não é só o meu acompanhamento, são os kits de florais. Aqui tem alguns, esses aqui são os astrológicos. Nesse acompanhamento são outros kits de florais, em torno de 3 vídeos. Enfim, então é um conjunto ali que já está incluso. E avançando, só para quem já passou no desenvolvimento de estruturação emocional, a gente avança e consegue mexer a nível de DNA. Então, é o protocolo avançado do DNA Kelps, que hoje está 15 mil para estar comigo durante 6 meses, tá? E o Ana de Marte está aqui meio tímido e a gente vai falar sobre ele no final do nosso encontro de hoje, que é só para quem quer dar um próximo passo, mas eu vou te explicar todo o conjunto. Talvez quem tenha participado, de repente, da reunião secreta anterior, é completamente diferente do que eu vou te apresentar aqui hoje. Eu também deixei bem claro que a oportunidade que aconteceu naquele encontro era daquele encontro, tá? Mas entenda que aqui você vai aprender bastante e é só para quem quer dar próximos passos, para quem não quer, tá tudo bem. Então, quem sou eu para estar conversando aqui com vocês sobre esses temas? Então, meu nome é Gabriele, eu sou estrategista emocional, psicanalista, alquimista, terapeuta floral, astróloga e criadora da metodologia
registrada estruturação emocional. E por que que eu me encontrei nesse caminho, né? E eu chamei, está aqui agora presente também, tem uma das colegas Nutris, para quem não sabe, eu sou nutricionista de formação, né, de graduação, mas ao longo da minha caminhada, por muitas coisas que eu passei na minha vida, pessoal, emocional, que eu fui caindo para esse lado. Então, eu já passei por relacionamentos tóxicos, inseguranças, medo de abandono, uma série de questões de abandono, rejeição, essa coisa assim de barganhar pelo dinheiro, que eu falei que, né, a questão de para quem é, eu já utilizei muito esse tipo de jogo ali nos meus relacionamentos, tá? E aí é por eu ter passado por toda essa caminhada que hoje eu guio mulheres, né? Homens também são bem-vindos, eu direciono respeitando quem é homem que está aqui hoje, é super bem-vindo, ou que de repente está vendo esse nosso encontro, mas acabo fazendo essa comunicação, tá? Então, fique tranquilo, mas serve para você também, tá? Então, questões de se libertar de traumas, de dependências, tá? Para despertarem o valor interno, o amor próprio, porque é o nosso bem maior, tá? Então, nessa caminhada, onde tudo começou, né? E aqui é o início de tudo. E aí eu sempre, muitas vezes, trago nas minhas apresentações, palestras, essa foto aqui, né? E aí eu até brinco, né? Tá, cadê a Gabriele aqui nessa foto? Então, aqui tá meu pai, mamãe, meu irmão mais velho, minha irmã e Gabriele, tá aqui, ó, na barriga de mamãe. Então, uma família, a princípio, ali muito bela na foto, né? Um casal com 3 filhos, a temporona, né, que sou eu, que vim 10 anos depois aí da minha irmã tinha 10 anos quando eu nasci, o meu irmão, 14 anos. Só que as coisas não foram só flores, como a gente toma aqui nos florais, né, durante essa família, tá? O que aconteceu nessa história é que aqui o meu irmão, né, aqui ele fazia pranchas e ele tá aqui, eu tô aqui com uns 2 aninhos mais ou menos, mas quando eu tinha em torno de uns 7 anos, era bem grude com ele, tá? Quando eu tinha em torno de 7 anos de idade e ele estava completando 20 para 21 anos, ele fazia aniversário 15 de novembro, né? Já dei uma pista, ele fazia, né? No dia 15 de novembro, e ele foi viajar com a namorada para surfar. Eu sou de Porto Alegre, né? Então eles foram para Santa Catarina, em Imbituba, para surfar naquele final de semana. Já começa até a voz, assim, embargar um pouco, né, gente? Porque naquele final de semana, que era de finados, umas 2 semanas antes do aniversário dele, pela primeira vez, a minha irmã pôde viajar com meu irmão. Então, foi meu irmão e a namorada, que tinha 17 anos, minha irmã, 17 anos, também deitada no banco de trás do carro. Saíram em torno de 4, 4h30 da manhã, né, de Porto Alegre, e indo para Santa Catarina. Depois de uma curva, meu irmão tinha recém pego um carro novo, gente, um Monza, 1989, e naquela curva tinha um caminhão depois dela. Anos depois, agora recentemente, quando eu muitas vezes faço essas apresentações e palestras, eu encontrei essa foto aqui. Olha quem apareceu aqui, Uriel. Eu encontrei essa colagem, né, que eu fotografei para trazer aqui na nossa apresentação, em que vocês percebem que aqui, né, tem um caminhão, né, que eu coloquei aqui na figura. Essa imagem aqui foi 27 de setembro de 1990, ou seja, próximo de um ano depois do acontecido. Eles passaram por baixo do caminhão, capô do carro, né, veio, e meu irmão e a namorada morreram na hora. A minha irmã foi socorrida, porque naquela curva já tinha, né, uma banca de frutas grandes e tal, e eles até já estavam acostumados a socorrer as pessoas. E eu lembro, até hoje, ficou muito gravado na minha memória, minha mãe me disse recentemente que não teria sido bem assim, mas a memória que eu tenho é que 2 homens de preto bateram na porta lá do apartamento e contaram uma notícia para os meus pais, e nós 3 em casa, meu pai e minha mãe se abraçaram e começaram a chorar. E me abraçavam assim, eu ali com 7 anos de idade, bem baixinha ali, claro, né, eles 2 adultos, e eu olhava para cima e eu dizia, o que está acontecendo, né, e eles chorando, chorando, chorando. Então, ali já ficou registrado uma sensação de abandono extremamente gritante na minha vida, porque o meu irmão saiu de casa com 20 anos, eu com 7, e ele nunca mais voltou. Claro que esse é o meu olhar, é o que eu senti dessa história. A minha irmã estava em coma no hospital, a minha mãe tinha perdido um filho, meu pai gritava desesperadamente, a minha mãe mais calou,
né? Então, cada familiar nessa linda família que eu mostrei antes para vocês sente de uma forma. Mas eu estou trazendo e compartilhando essa dor que faz parte da minha história, porque cada um de nós, cada um de vocês que está aqui, pode ter tido alguma coisa extremamente traumática, pode não ter sido uma morte, uma perda familiar, mas algo que aconteceu e que fica lá no passado, que se for mal digerido, é tipo aquela feijoada que a gente come que não desceu bem, sabe? Então, passado isso, eu tive que me reconstruir. Com 9 anos de idade, eu comecei a fazer terapia mais ou menos, meus pais se separaram, ali uma separação, um divórcio litigioso, bem complexo. Mas eu fui para psicóloga e fiquei anos a fio em psicóloga e fui fazendo as coisas acontecerem. Então, aqui, já bem adiante, eu na minha vida adulta, em 2006, me formei aqui como Nutri, está aqui minha foto de Nutri. E essa foto aqui, animada com essas pessoas e eu ali, era um treinamento, uma semana antes de eu me formar em nutrição em 2006. Eu vim para São Paulo para um treinamento numa multinacional que se chamava Suporte, a colega Nutri que está aqui, ela vai lembrar, que depois foi absorvida pela Danone atualmente, né, as dietas enterais, dietas para sonda, né? Então, eu trabalhava visitando ali os médicos, as Nutris, para prescreverem essa dieta. E aí eu tinha me formado, gente, e apesar de tudo isso que impactou seriamente na minha vida, eu estava ali profissionalmente me descobrindo, sendo treinada e fazendo acontecer. E assim eu fui para a vida. E aí eu fui aqui, foi uma viagem da própria empresa, nessa mesma empresa ali na Argentina, ali no Tango, enfim, uma viagem corporativa ali de treinamentos, que a gente tinha convenções aqui. Na parte particular, eu fui estudar inglês, ia falar francês, olha que interessante, nada a ver, né? Mas eu tenho uma coisa forte com francês, com a França. Fui estudar em São Francisco, inglês, e assim eu fui viajando ali ao longo da minha vida. Por quê? Porque mesmo aos trancos e barrancos, passando por muita terapia para desconstruir, para curar aquele trauma que eu contei para vocês, entre outros, a questão que eu falei do relacionamento dos meus pais, eu consegui ir até um certo ponto ali para o mundo. Mas por que então que eu estou fazendo questão de compartilhar a minha história com vocês, por mais que tenha dor, que tenha sofrimento, que depois teve vitórias, alegrias, né? Porque na parte dos relacionamentos, e aqui eu peguei umas fotos bem na minha época de balada, gente. Então era como se fosse assim, realmente, eu antes, e eu me lembro que eu virava para minhas amigas, eu falava assim, amiga, tu não sabe, agora eu conheci um cara novo, gente, ai meu Deus, que máxima, e é esse, tô apaixonada, agora eu caso. Eu virava e falava para elas, meus amigos. E era como se eu vivesse nisso, né? Buscando algo, buscando alguém, talvez para preencher essa perda desse irmão, né? A questão de, então, eu fui uma temporona de 10 anos depois que chegou, então já tinha como se fosse aquela família estruturada, e como se eu fosse buscando. Então, esse era o antes. Só que o durante, gente, para eu tentar me encontrar com isso, além da nutrição, que foi realmente a minha faculdade, eu comecei uma busca na parte de autoconhecimento. Então, eu caí em barras de Access, por indicação de uma tia minha, foi o primeiro curso que eu fiz. Depois eu fui para a linguagem do corpo da Cristina Cairo, enfim, uma série aqui de formações, porque também cada coisa que eu estudava, primeiro eu comecei estudando, buscando para mim, mas eu comecei a entender coisas que tinham no meu manual estelar cósmico, que é onde está a nossa missão de vida, de carreira, aqui, missão espiritual, onde tem nossos desafios, nossas habilidades, nosso dom cósmico. Eu comecei a buscar isso ali e entender, e aí eu entendi que eu tinha uma parte muito forte da área terapêutica, dessa coisa de ver o inconsciente, de sentir o inconsciente das pessoas, como uma grande maga nisso, né? De habilidades que eu acabo tendo para isso. Então, eu acabei fazendo várias formações, e esse foi meu durante, e foi onde veio a criação da minha metodologia proprietária estruturação emocional, que eu já comentei no início, tá? Então, um olhar mais amplo de muitas coisas. E aí, passado esse durante, eu comecei realmente a colher ali algumas conquistas, né? Então, depois que eu consegui realmente encontrar uma pessoa que a gente se identificou muito, e veio esse casamento, vieram palestras, tá? E vieram essas
todo esse conjunto de conquistas. E por que então eu compartilhei isso? Porque hoje eu não apenas aprendi realmente sobre o meu próprio valor interno e venho aprendendo a cada dia, gente, porque entenda, a gente nunca vai estar 100% pronta. Eu lembro agora recentemente uma das nossas amadas, né? Eu vinha chamando de imperatrizes, eu estou mudando um pouco a forma que eu chamo, e aí vem sempre Imperatriz muito forte para mim. Mas uma das pessoas, uma das clientes que passou, né, há um tempo atrás comigo no desenvolvimento de estruturação emocional, ela voltou, Gabi, agora eu estou com outro desafio e tal, e ela me fez uma pergunta, nossa, mas que coisa, porque, poxa, eu achei que estava resolvido e tudo mais, e eu falei para ela, assim, o que acontece? A gente entra ali numa caminhada de busca, de cura, de encontro interior, e eu conheço algumas que estão aqui agora no momento ao vivo, e a gente, concordam comigo, que a gente, parece que, eu brinco que até como se fosse um novelo de lã, a gente puxa um negocinho. Ai, beleza, a gente começa a desinosar isso aqui, ai, que maravilha, que ótimo. Mas aí, de repente, uma outra coisa aparece, que a gente não estava ali bem esperando, que a gente não sabia que tinha que resolver isso. Então, eu comentei com ela na época, né? Eu falei, Ana Lu, é assim, agora tem outras coisas acontecendo. Por mais que a gente tenha mexido ali, agora precisamos olhar de um outro formato, uma outra forma. Então, é uma constante busca. E 2026, que a gente vai falar daqui um pouquinho, gente, vai nos pedir isso muito forte. Então, por que eu contei a minha história? Porque eu realmente aprendi sobre a questão do meu valor interno, a importância disso, e cada dia eu me trabalho mais em me posicionar, em dizer alguns nãos, em algumas coisas que a gente vai falar ali na sequência, mas ativando toda essa minha estruturação emocional, e aí por isso que hoje eu guio, né, outras mulheres, outras pessoas a fazerem isso também, para que tenham uma vida independente do que acontece ao redor. E no ano de 2026 isso vai ser muito importante. Quanto mais a gente conseguir estar trabalhados em si mesma, né, em si mesmos, a gente vai conseguir encarar melhor o que vai ter por vir, tá? Então, por isso, o grande objetivo dessa reunião de hoje é realmente a gente entender esse despertar, a importância do despertar do amor próprio para se valorizar, né, todos os dias, que vale muito mais que muitas vezes a gente imagina. E sabe para quê? Para que, em primeiro lugar, para nós mulheres que estamos aqui, para a gente conseguir ser mais feminina na vida e na relação. E eu falo aqui de um feminino espiritual, sabe? Uma conexão maior. O que eu quero dizer com isso? Com o que a gente tem, independente do que digam por aí, de feminismo, independente disso, gente, mas nós temos homens e mulheres estruturas diferentes. Então, a mulher vai ter um papel e o homem outro papel. Então, para que a gente possa até usar aquela expressão descansar no feminino, para que a gente possa, então, todas as áreas da nossa vida, nos relacionar melhor. Na parte afetiva, né, a parte amorosa, mas lembre-se, tudo são relações. Então, dentro da tua empresa, dentro da tua convivência com colegas de trabalho, né? Recentemente eu tive uma experiência fantástica no teatro, com a improvisação teatral, também colega aqui de improvisação teatral. Então, aonde a gente estiver, a gente vai ter esse convívio. E aí, por isso, é o que é importante despertar valor interno, é importante ter essa independência emocional, tá? É importante todo esse conjunto de autoconfiança dentro do relacionamento, soltar o controle financeiro dentro do relacionamento, principalmente, né, se acontece isso nos casos ali de mulheres, tá? Aprender a se expressar dentro da relação, ter uma nutrição emocional por si mesma, porque eu tenho uma frase minha, gente, que eu costumo dizer assim, ó, quem não se ama, acaba na lama. Uau, Gabriele, que frase é essa? Pois é, gente. Eu sou muito intuitiva, vem esses insights muitas vezes para mim. Então, é isso, quem não se ama acaba na lama. Então, ter esse autocuidado verdadeiro com o corpo, né, com o corpo, com a saúde mesmo, o prazer de existir. Não sei se vocês concordam comigo, e, gente, aqui, para a gente organizar a interação no chat, vocês podem ir conversando comigo, tá? Então, assim, se vocês concordam comigo, que parece que as pessoas hoje estão muito perdidas, né? Então, esse autocuidado e ter um prazer de existir, tá? Sentir-se amada, desejada, respeitada pelo parceiro, mas isso serve para os homens também, né? E um ponto importante que eu coloquei aqui em verde, estar conectado com a sua essência, com o seu espírito, tá? Sua essência, seu poder maior, tá?
tá? Para saber lidar com desafios externos, e isso, mais uma vez, em 2026 vai ser bem, bem interessante. Então, com isso, agora eu quero que vocês façam uma brincadeira de imaginação. Vamos brincar aqui? Traz aí a tua criança, imagina comigo. Imagina você vivendo o teu grande amor, sejam homens ou mulheres aqui pensando nisso. Só que sem você ter uma relação desagradável, tóxica, abusiva, pode acontecer muitas vezes, mas imagina você tendo uma relação saudável, você viajando pelo mundo com o seu amor, você sendo amada, cuidada, desejada, né? O homem, de uma outra forma, ele tem anseios de querer ter ali uma mulher parceira e todo o conjunto, né? Ou independente da escolha também, né, que você tenha, né, o seu parceiro, sua parceira. Você mesma se validando, ou seja, imagina você se bastando, sabe? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de você não precisar e não querer a validação do outro, não importa a opinião do outro. É você sendo você. Você, mulher, sendo mais feminina na sua expressão dentro da sua relação com seu companheiro. Você se permitindo, então, ser cuidada, mesmo que você possa ser uma mulher independente financeiramente, porque isso é uma coisa que pega muito para mulheres bem-sucedidas que têm o seu próprio dinheiro, mas às vezes fica uma mistura na relação, como se, pelo fato de se bancar financeiramente, mas então não podemos ser cuidada, vamos dizer assim. Então, se permitindo isso, se permitindo você ser única para pessoas, mulheres ou homens que já passaram por traições, então você se permitindo, imagina você vivendo uma vida, que a pessoa está só contigo, sendo fiel e leal, sem traições, tá? E imagina se você também estivesse preparada ou preparado emocionalmente para tudo o que aconteceu lá em 2020 na pandemia. Porque pensa como as pessoas ficaram naquele momento, né? Quanta coisa pesada que aconteceu e que imagina se as pessoas estivessem mais preparadas. E por que eu estou fazendo essa reflexão e essa imaginação? Por tudo que a gente vai falar aqui daqui um pouco de 2026, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, com todo amor, com toda a compaixão, é que a gente pode olhar, às vezes, para algumas coisas na nossa vida, mas entenda uma coisa, não precisa ser fácil, mas tem uma coisa, você precisa querer se curar e resolver coisas na tua vida. Você precisa querer realmente mudar algumas coisas quando você começa a identificar que tem que mudar, mesmo que você ainda não saiba o que tem que mudar, mas você já se abrindo para ter, né, um acompanhamento, um olhar profissional para mudar e saber que a mudança vai trazer cura e vai te facilitar muitas chaves aí na tua caminhada. Então, eu trouxe aqui, gente, como até um presente também, mas uns grandes mitos, tá? Sobre relacionamento, tá? Que, na verdade, são mitos. O que é mito? Mito é uma coisa que as pessoas acreditam, mas que, na verdade, pode ser uma grande besteira, né? Então, 4 grandes mitos, mais um quinto de presente. Então, mito número 1. Aquela conversa da mulher que fala assim, eu tenho dedo podre para relacionamento, só me envolvo com homem tranqueira, né? O homem também, às vezes, diz, né? Acha que tem essa questão. Vão escrevendo aí no chat se vocês concordam, se vocês já pensaram nisso, já passaram por isso, que eu quero saber, conhecer um pouco vocês aqui, o que você já passou. O que tem por trás disso, né, dessa sensação, desse mito, né, de ter o dedo podre? Não sei escolher, estou repetindo um padrão. Então, você acha que tá, poxa, estou só tentando aqui, mas não está indo, tá? Tem um padrão aí por trás que precisa ser quebrado, algum ciclo que precisa ser encerrado. O mito número 2 aí eu preciso pagar coisas para ele, para eu me sentir amada, né? Como se fosse mais natural, digamos, o homem pagar ali para a mulher, enfim, você vai adequar a sua realidade, mas muitas vezes a mulher bem-sucedida achando como se ela fosse pagar ali, pagar jantares, pagar situações, como se esse homem estivesse ali mais pela colaboração financeira dela ou pelo próprio dinheiro dela. Então, é como se a mulher estivesse se colocando num lugar que ela não sabe o próprio valor interno e acaba, entre aspas, gente mendigando e pagando. Agora, entenda que é assim, pagando passeios, pagando viagens, pagando restaurante, é nesse sentido, tá? Entenda que isso são processos inconscientes, tá? O que mais que a gente tem aqui dos mitos, né? Essa aqui eu acho interessante. Eu preciso, parece que de mágica, para conseguir me expressar na minha relação.
no fundo, o que tem por trás, né? Eu não sei me expressar, não sei expressar as minhas emoções aqui, então eu tento controlar e dar ordens. Então, muitas mulheres que tentam utilizar ali o controle para resolver algo ali dentro da relação. E aí acabam, na realidade, quebrando a cara nesse sentido. Concordam comigo? Ou também aquele mito, né? Eu preciso continuar dependente emocionalmente, senão eu vou perder esse homem, essa pessoa que eu amo. Porque isso pode acontecer na relação entre homens também. Então, o que tem por trás disso? Eu não estou pronta. Eu ainda tenho medo da rejeição. Tá fazendo sentido para vocês o que está vindo aqui? E o quinto e último mito, né? Como se homens fossem todos cafajestes. Então, aquela frase, homem é tudo igual, homem é tudo cafajeste. O que tem por trás disso? Eu não me sinto merecedora de ter um homem bom, porque eu não me aceito, nem me amo de verdade. Então, tudo tem alguma coisa por trás. Tá? Então, esse olhar, entender o que está acontecendo na tua vida, muitas vezes te liberta aí do que pode estar acontecendo. E até teve o Gabriel, que já passou aqui na mesa comigo, no desenvolvimento de estruturação emocional, mas aqui eu trouxe depoimento dele, quando ele passou pelo ANA de Saturno, né? O que é o ANA? É a abreviação, né? ANA é Ano Novo Astrológico. Saturno, porque ele passou no 2024, que foi a regência de lá, que é o que eu estou trazendo para vocês hoje, que a regência do ano de 2026 vai ser Marte. E no caso, quando ele passou por lá, ele trouxe ali alguns depoimentos, que as coisas estavam acontecendo muito rápido. Ele tomou o floral, né, daquele ano, floral astrológico, e isso movimentou o financeiro dele. Eu lembro ele falando, nossa, eu tô com uma disposição para ir para academia, para treinar e tal. E uma coisa que me marcou muito na parte de relacionamento, porque ele já era casado há uns anos, e até com filho pequeno e tal, e ele despertou, assim, naquele momento, a coisa da individualidade que ele já vinha falando, né, que não conseguia, que se sentia muito assim impelido ali naquele relacionamento, e ele conseguiu resgatar isso. Também teve a Ana, Ana mesmo, né? Que ela passou também pelo Ana de Saturno e ela experimentou a sensação de se sentir mais calma naquele momento, mesmo naquele caos que foi 2024, não sei se vocês lembram, porque o ano de Saturno foi o ano da enchente, né, lá no Rio Grande do Sul, minha terra. Então, foi um ano muito pesado, com diversos acontecimentos coletivos, né? E mesmo assim, até na parte financeira dela, refletiu, tá? E a Aline, no Cura 12D, que é um programa de vivências e experiências que a gente tem, ela conseguiu mexer em mágoas mais profundas, raivas que ela percebeu que guardava nas relações e também acabou refletindo no dinheiro. Vocês percebem que eu não estou aqui falando diretamente de dinheiro, mas muitas coisas das nossas relações, mesmo na parte afetiva, ela acaba influenciando no nosso dinheiro, né? Então, é bastante interessante a gente observar isso, né? E o seu Ariel está aqui super participante hoje, né? Você não pode pisar aqui nos botõezinhos. Então, perceba que muitas vezes você não precisa de mais um ciclo, tá? Ou nem seu e nem de ninguém, porque às vezes a gente não está repetindo só um ciclo nosso, a gente está repetindo o ciclo de alguma outra pessoa da nossa família para honrar aquela pessoa. Então, não precisa nem de mais um ciclo, nem de dependências, muito menos para quem já passou ou vive ainda relacionamento tóxico, não precisa disso e nem precisa ficar revivendo trauma, tá? Mas você precisa querer começar, como a gente falou, precisa querer sair daquele lugar. Então, eu quero que você imagine. Aqui pode também, inconscientemente, te pegar e dizer assim, não, mas eu já me aceito, eu já me amo. Mas será? Às vezes, muitas coisitas por trás que acontecem na nossa vida é porque está faltando isso. Então, eu quero que você imagine. Imagine você realmente conseguindo se aceitar como você é, com o corpo que você tem, até com a personalidade, às vezes, mais forte, mais isso, mais aquilo que você tenha. Ai, Gabriele, mas eu vou ficar assim? Não, você não precisa ficar na síndrome de Gabriela, né? Para quem é, não vou dizer mais antigo, né, gente, que vai pegar mal para a gente aqui, né? Mas os 40 mais vão lembrar da Gabriela, a novela, então eu nasci assim, morri assim, tem a música, né? Então, não necessariamente você identificou e você não vai mudar.
Não, você pode identificar, poxa, consciência, expansão de consciência, inclusive. Você se aceitando, você se amando, se valorizando internamente, e para isso acontece uma coisa que é a grande dificuldade da maior parte das pessoas para se valorizar internamente. Muitas vezes a gente precisa botar limites. E aí é onde pega para muitos. Então, você ativando a sua estruturação emocional para você não precisar de validação externa. Sabe aquela coisa assim? Eu me basto, mas não é num ponto de egoísmo. É num ponto de realmente você estar num lugar de cuidado consigo mesma ou consigo mesmo, tá? Mas para que você tenha sucesso nesse despertar do seu valor interno e esteja com as suas emoções, né, preparadas para 2026, você vai precisar desses 3 pilares, tá? Então, para quem está no nosso grupo e pegou algumas mensagens, eu baseei a nossa reunião em 3 pilares básicos aqui, que a gente vai falar agora, para que você consiga se libertar desses traumas, dependência, relacionamento tóxico, seja aí o que for no seu momento. Então, o primeiro pilar que eu trago aqui para vocês hoje, brilhante, tá? É realmente encerrar ciclos invisíveis. Brilhante por quê? Porque realmente é necessário que encerre alguns ciclos. Então, é um pilar que mostra que a raiz emocional, onde muitas vezes impede você de viver relações, e aí lembre que eu até fiz esse link com o dinheiro, muitas vezes relações que estão impactando até no teu financeiro, em acontecimentos na tua empresa, né? Então, não é uma dificuldade financeira necessariamente, mas é, às vezes, algumas questõezinhas. Então, o que a gente tem aqui dentro do encerrar ciclos invisíveis? Padrões infetivos que se repetem, que a gente acabou de falar. E aí eu trouxe aqui a síndrome da figurante, gente. Quem conhece, quem não conhece vai conhecer agora. O que são esses padrões afetivos que se repetem? Então, são traumas invisíveis, herança familiar, que você repete conexão de alguma coisa que muitas vezes você já viu, só que é sem perceber. É a história do inconsciente que se repete. Porque dentro ali do teu ser, da tua base emocional, é como se você tivesse sido modelada em padrões que ainda não foram digeridos. É que nem eu, quando conto a minha história, o quanto eu precisei buscar ali para quebrar esses padrões de abandono, de rejeição. Então, são, muitas vezes, situações que a gente pode ter tido em casa. Uma mãe que se anulava, um pai que foi ausente. Entenda aqui como pai ausente, algumas situações. Pai ausente pode ter sido aquele pai que foi extremamente rígido e autoritário, ou seja, você conheceu o teu pai e você conviveu com o teu pai, mas ele foi tão rígido que inconscientemente ficou como um pai ausente, porque não foi um pai que acolheu, que educou, que ensinou. Porque se ele está te dando bronca, sendo rígido e te cobrando as coisas, o teu inconsciente é como se, entre aspas, bloqueia o software e você fica assim, meu Deus, mas ele não me ama, não, isso e aquilo, é ausente, ele não está para mim, porque ele só me cobra, ele só me pune. Então, o pai ausente pode estar num pai autoritário, num pai bêbado, drogado, que tem algum vício e porque ele está emaranhado, né, conectado naquele vício, pode ser até, gente que me veio aqui, videogame, né? Hoje se tem uma geração aí, se for um homem viciado em videogame e que está ali, o filho pode estar do lado, mas o cara está ali olhando para a televisão, jogando videogame, é vício. Então, é pai ausente que fica registrado para essa criança. Tá? O próprio pai que não conheceu mesmo, o mesmo pai que estava super ali buscando o sustento da família, trabalhando, mas ele saía de manhã, a criança estava dormindo, saía de tarde, e você muitas vezes era essa criança, voltava super tarde, a criança já estava dormindo. Então, fica registrado como um pai ausente, tá? Então, brigas muito constantes entre os dois, entre pai e mãe, também fica com um registro ali de traumas invisíveis que você pode não saber de onde vem, como se fosse aquele amor que era vivido na infância, né? Conturbado, né? Porque é o amor do pai e da mãe, mas eles deveriam se amar porque eu sou filha deles, mas não, eles estão toda hora ali, como eu tive ali, passei por essa situação que meus pais, inclusive, tiveram um divórcio litigioso, tá? Então, experiências que os pais não estavam disponíveis, né?
a mãe que se anulava, mas também aquela mãe extremamente independente, esse pai autoritário acabava tendo um quê de controle, tá? Então, uma história familiar com relacionamentos tóxicos, por exemplo. Então, é como se fosse aquela frasezinha que fica registrada, aquela crença assim: ah, eu preciso agradar para ser amada. Se eu não for forte, ninguém vai me proteger. Então, frases que ecoam dentro do seu ser, muitas vezes. Eu sou insuficiente sozinha, tá? Então, padrões que é como se funcionasse como software emocional rodando ali no automático e determinadas escolhas amorosas que você teve ou vem tendo se repetem aí na sua vida, né? Até um modo automático que você já tem com seu marido, tá? E sem perceber. E aí, às vezes, não, o casamento é bacana e tal, mas às vezes tem sim alguma coisa aí que pode ser resolvido, mas seu marido não está na reunião, quem está na reunião é você, e é sempre o meu olhar para quem busca, né? E sem a gente querer trazer a mudança para o outro, né? E aí, essa síndrome de figurante associada é como se fosse assim, pode até brilhar na tua vida, né, trabalho, toda essa coisa, mas não se sentindo a protagonista mesmo da tua própria história, né? Então, achando que, tipo, amor verdadeiro é alguma coisa que não conquistou ainda, né? Então, o que acontece se tem essa síndrome da figurante, né, que eu trouxe aqui? Você se anulando por amor, muitas vezes, né? Ao mesmo tempo que espera que o outro valide a tua existência, te valide. Lembra da frase que eu falei? Quem não se ama, acaba na lama, né? Então, mesmo você conquistando, sente como se faltasse alguma coisa, ou como se você sempre precisasse ser melhor ou a melhor para ser amada, porque tem um monte de registro, né? Então, o que é a solução disso? É você identificar, realmente começar a pensar, entender, quem tem pai e mãe vivos, conversar, numa boa, mas tentar descobrir, investigar, sabe, sobre a tua vida. Eu sempre digo, gente, aproveita quando tem pai e mãe vivo, porque depois você não vai conseguir ter essa conversa para tentar investigar alguma coisa da tua história, né? Então, identificar padrões herdados emocionalmente, trazer consciência para aqueles afetos, né, que não fiquem mais só no automático, tá? Aí a gente tem um segundo ponto, que é a dependência emocional. Dependência emocional aqui. Então, essa dependência emocional, ela traz a tal da síndrome da invisível, tá? E aí, o que a gente tem por trás dessa dependência emocional? Como se fosse uma crença de eu preciso do outro para existir. É como se herdasse por trás disso um medo do abandono, né? Lembra que eu falei atrás, né, que a caminhada, ela sempre continua. Por muito tempo eu fiquei tratando ali o que eu falei para vocês da minha história. Então, esse medo de abandono reforçando uma busca de uma validação externa. Então, se não estiverem comigo, eu não sou nada. É como se fosse esse tipo de frase, dependendo constantemente da aprovação. E o pior, o que impede uma autonomia emocional. Então, mesmo que se tenha conquistas externas, que você seja uma empresária, uma empreendedora, uma pessoa de um alto cargo, né, numa empresa, um papel, né, para quem é da área artística, tem um papel bacana ali construído, mas é como se sempre faltasse algo, estivesse buscando essa validação. E o que acontece é que por trás disso podem sim ter feridas antigas de abandono, de rejeição, de negligência, até que aconteceu, e que realmente não foi realmente digerida de fato, tá? Então, ter o sistema emocional, né, é como se ele constantemente buscasse essa validação externa para ter um reconhecimento interno que deveria ser feito direto por você, sem essa busca externa. Então, essa síndrome da invisível é como se anulasse para manter os vínculos, mesmo então que não fosse vista emocionalmente, né, sendo ignorada muitas vezes, e ficando ali com aquele valor interno meio apagado quando busca ali uma aprovação e só consome energia nessa busca, né? Então, o que isso causa? Relações desequilibradas. Você muitas vezes dá demais, espera demais, e aí se perde até nesse caminho. Também como se fosse uma felicidade condicionada à presença do outro. Você não é feliz sozinha. Você vive a vida do outro muitas vezes, então é a síndrome da mulher invisível. Qual é a solução? Precisa reprogramar toda e qualquer crença que tenha ficado sobre amor ser dependência. Tá? E aí precisa ativar o amor próprio para trazer esses vínculos mais saudáveis, para não cair naquela frase que eu estou falando aqui para vocês, mas quem não se ama
acaba na lama. E aí a gente tem, ainda nessas invisíveis, as relações tóxicas que se repetem. E aqui a gente traz a síndrome da controladora. Então, mesmo com o status, né, é como se repetisse relacionamentos que dói, em vez de nutrir, porque devia nutrir, né? Eu aqui como nutricionista, que é nutricionista emocional, nutrir este emocional. Então, é como se fosse o subconsciente buscando aí o conhecido, né? Só que ainda é uma coisa disfuncional, tem traumas antigos ali que estão moldando coisas e perfis que ainda estão ecoando nesses padrões conhecidos. Então, é o porque repetir padrão, né, vai reforçar sempre aquela mensagem: ah, você não merece. E aí, você não vai escapar disso. Olha só, parece aquela história, gente, do diabinho e do anjinho falando aí no teu ouvido, não parece aquela coisa? Então, é mesmo que externamente você pareça ali imbatível, esses pensamentos, essas falas, essa conversa interna, tá? E aí você fica assim, às vezes até se iludindo, não, mas o fulano é diferente, né? Como me aconteceu muito na minha história também, né? Então, vem essa coisa aí da síndrome da controladora, que é assim, por trás de uma necessidade de controle, então, trazendo ali todo esse controle, tem o quê? Um medo de perder, um não confiar, né? Uma dificuldade de confiar no outro, porque de repente não pôde confiar no pai, quando era criança, numa mãe, principalmente o pai, ele nos traz uma base muito importante de segurança, você sendo homem ou mulher, não importa. E aí vem um reforço na síndrome da controladora de eu controlo, mas a outra pessoa não quer se deixar controlada. Então, tu repete o abandono, porque a possibilidade de quem está tentando se controlar a pessoa é que ela queira se afastar. Então, o controlar acaba sendo uma tentativa até de evitar esse trauma que está invisível, mas não é o que acontece na prática, porque tentar usar, e principalmente para a mulher, o homem ele não vai querer deixar e se permitir ser mandado, né? Então, coisas assim, como eu já passei também, de, o homem está ali dirigindo e tu quer dar o caminho para ele, dobra aqui, dobra ali. Gente, você pode parar, quem é o homem aqui que está aqui, já passou isso com a esposa ou com uma namorada, sabe? O homem não gosta disso. E às vezes a gente acha que não é nada demais, mas pode ser um simples comportamento, mas ele tem ali uma coisa de controle. E sabe o que tem por trás de controle? É a gente não confiar, achar que o outro não é preparado para fazer alguma coisa, que o outro não é capaz. Seja quem for esse outro, né? Porque o controle pode vir fora do relacionamento, pode vir numa situação de trabalho. Então, é dizer para o outro, no fundo, está dizendo assim, eu não acredito que você é capaz, se você dá conta de fazer isso. Né? E, gente, soa muito mal, né? Não estou dizendo que fale isso diretamente, eu estou falando as coisas que tem por trás, tá? Então, o que isso causa? Relações mais que vem conflitos, né? Acaba tendo conflitos, ciclos que acabam não se fechando, né? E aquela coisa de sempre estar lutando, e isso vira um padrão. Então, qual é a solução, né, que precisa? É expor o que está por trás desse controle emocional, entender esse bastidor para começar a aprender o relacional a partir de uma coisa mais de segurança e não da insegurança, tá? E aí, para fechar esse pilar número 1, que a gente vai para o 2 e vamos para o 2026, que está dentro aqui dos pilares. A submissão ou tolerância em excesso, que traz por trás aqui a síndrome da briguenta, né, da mulher briguenta. Então, o problema ali, muitas vezes, é o medo da rejeição, por isso que vem essa coisa de tolerância em excesso, permito muito, né, pessoa com medo de perder amor, né, então faz ela se acomodar, tolerar demais, abrir mão da sua própria voz. Mulheres que aprendem a ceder demais, homens muitas vezes se colocam nessa posição, tá? Mas na prática acaba só minando o teu amor próprio, tá? Então é como se fosse acreditar que ser boazinha garante amor, mas não. E aí a síndrome da briguenta por um lado pode ficar mais calada, mas por outro pode vir com tudo brigar. Então, por trás dessa raiva de brigas, tem um medo de ser abandonada, de ser ignorada. E é uma forma de autoproteção, é uma forma de se defender. E aí o valor interno acaba realmente, essa defesa entre o valor interno e o que está acontecendo ali, a pessoa acaba só no conflito. Então, é como se reforçasse a dor, né, quando cede demais ou quando explode,
tá? Assim como manter padrões ali que só fortalecem a dependência emocional e também padrões ou padrões que geram aquela corrosão da autoestima. E aí, de novo, quem não se ama acaba na lama. Tá? Então, por que precisa sair dessa síndrome da mulher briguenta? Porque aprendendo a estabelecer limites saudáveis vai acabar construindo relações com um respeito mútuo, uma reciprocidade emocional sem precisar ali brigar, gritar, né? Então, transformando isso e declarando ali limites, respeito naquela relação. E por que esse pilar número 1, ele é tão importante diante do cenário que a gente vai ter em 2026? Ele é importante porque o ano astrológico de 2026, ele não é um ano que vai ser neutro. E ele pede muito, e a gente vai falar em detalhes aqui daqui um pouco, sobre romper velhos padrões emocionais, tá? Então, antes de se expressar uma nova versão, vai precisar romper esses padrões, tá? Então, aqui eu trouxe também, né, outras pessoas que passaram pela estruturação emocional, aqui mais de uma pessoa aqui que passou pelo Cura 12D, que é essa vivência prática experimental, quem passou também aqui em atendimento, né? Então, caos e bagunça emocional e que as pessoas, né, cada um no seu tempo, cada um ali com a sua caminhada pessoal conseguiram ir virando ali essas chaves, né? Então, 2026, ele realmente vai trazer para fora o que não foi curado. Então, essa energia que, se não estiver bem resolvida, ela vai ampliar. Assim como já pode ter começado a ampliar para você agora. Só que com a energia de Marte junto, é mais delicado, tá? Já vamos saber mais detalhes por quê. O pilar número 2 vai falar agora sobre a gente reconstruir a sua estrutura interna, tá? Então, nesse momento, eu quero que você olhe para o... Por que a validação externa, né? É como se fosse o aplauso do outro como um oxigênio emocional para você, para quem já passou por isso, para quem já sentiu esse tipo de coisa. Então, aqui é como se a gente entrasse na síndrome da boazinha, como se a gente entrasse também na síndrome da aprovada. Mas o que é isso, né, Gabi? Bem-vindos para quem está chegando, gente. Que se vocês quiserem aqui, tá boa noite no chat, podem ir falando também de onde vocês estão me assistindo, de onde que nós estamos trocando aqui essa energia linda neste dezembro, né, de 2025, prestes a virarmos aí o nosso ano. Então, aqui é aquela mulher que tenta agradar tudo e todos, tempo todo, a todo momento, mesmo que esteja sufocada com tudo isso. Então, mulher ou homem, né? Então, fazendo tudo para ser reconhecida no relacionamento como a parceira ideal, ou aquela profissional incrível, a filha exemplar. Só que sabe qual é o problema disso? É que tem uma troca de identidade por aceitação. Primeiro porque a identidade da pessoa não está bem clara, a pessoa não sabe exatamente o que ela é, exatamente as suas habilidades, os seus desafios, seus dons cósmicos, gente. Dom não é só aquela pessoa fantástica que já nasce, aquela criancinha que já toca aquele piano, que toca o instrumento, aquelas coisas bem fantásticas que a gente vê. Mas não é só isso, gente. Todo mundo que está aqui agora, que está lá no nosso grupo da reunião, todos temos dons, tá? Dons que são habilidades, que a gente traz isso como uma grande habilidade. Então, quando você não é validada, quando você se sente rejeitada, errada, culpada, né? E aí isso vem forte quando você muitas vezes não diz não. E aí fica sobrecarregada porque não colocou limites, aí fica lá só às vezes sorrisos, elogiando. Então, muitas pessoas vão levar por um lado de se calar, outras para brigar, né? E bater de frente ali, mas aí no fundo tá lá chorando sozinha depois, porque sente um vazio. Então, essa síndrome da aprovada é a mulher que precisa todo o tempo de uma aprovação, e normalmente é do sexo oposto. Então, se for o homem, uma aprovação ali. Porque é como se tivesse gente inconscientemente buscando, a mulher buscando a aprovação do papai,
tá? E aí isso ela vai buscar no namorado, no marido, tá? E o homem, a aprovação da mamãe e tudo mais, tá? Independente da sua escolha sexual, por pai e mãe vão ser sempre sexo feminino e masculino. Essa necessidade inconsciente acaba vindo aí. Mesmo que você se relacione com um homem com homem, independente disso, tá? Vem todo esse processo de qualquer forma, tá? Então, é como se viesse a síndrome da aprovada assim. Ai, será que ele vai gostar? Ai, acho que eu falei demais. Ai, meu Deus, eu não devia ter falado isso. A consequência disso é perder a conexão com quem você é cada vez mais e viver cada vez mais do desejo do outro, tá? Então, muito cuidado com isso, tanto a da boazinha, tá? E como a da aprovada, tá? Então, é a boazinha que a gente já falou no início, agradar todo mundo, todo esse processo aí que não acaba bacana. Segundo ponto é a força desestruturada, que aí acaba usando como uma armadura da mulher que finge que não sente. Então, vem a síndrome da mulher masculinizada, pau na mesa, mulher macho, como eu digo, tá? E aí, lembra que a gente falou de trazer o feminino espiritual, quando a gente falou um pouco lá atrás, ali na reunião, mais no início, tá? É realmente a mulher perceber, né, deixar o homem ali na relação, principalmente quando é a relação hétero, é deixar o homem assumir o papel dele, tá? Então, perceber que o homem vai ter o lugar dele e a mulher vai ter o lugar dela, tá? Porque essa síndrome seria do tipo assim, mesmo na relação, a mulher quer assumir tudo, decidir tudo, até bancar, resolver tudo, em vez de deixar, não dá, às vezes, gente, não é que o cara é um banana e que não resolve as coisas, não é isso, é porque essa mulher, ela nem dá tempo do marido, do namorado, enfim, de ir lá tentar resolver as coisas, não consegue, não dá tempo, tá? Então, age assim porque, no fundo, sente que se ela não fizer, ninguém vai fazer, porque pode não ter tido um pai que foi lá, fez e aconteceu, e aí ela acabou aprendendo que ela tinha que dar conta de tudo e fazer tudo, porque o homem não ia, ninguém, nenhum homem ia vir salvar ali e resolver. E não que o homem venha salvar e venha fazer esse processo. Lembre, esse papel e esse processo. Lembrem-se, quanto mais a gente se encontra emocionalmente, tem autoconhecimento, melhor a gente vai lidar com o outro, a gente vai ter boas relações. Porque nesse caso da mulher masculinizada, é como se ela vestisse uma armadura, mas por dentro ela está cansada, ela queria ser cuidada, mas ela nem sabe como fazer isso, tá? Então é aquele tipo de mulher que tu vai até ouvir da boca dela assim, imagina, não preciso de homem para isso não, eu me viro, não preciso de homem para nada, né? Mas, no fundo, essa mulher, ela sim deseja que tenha, que tivesse um homem, que ela conseguisse deixar ser cuidada e tudo mais, tá? A síndrome da controladora, que tá aqui também nessa força desestruturada, a gente já falou um pouquinho aqui. Então, é aquela coisa de tentar controlar tudo e todos, a raiz disso é medo, tá? Medo de ser abandonada, de ser traída, de ser enganada. Então, ela vigia, cobra, testa todo mundo à sua volta e sufoca todo mundo ali, tá? Então, é aquela coisa assim, às vezes vai exigir uma senha de celular, quer saber onde está, com quem, a todo instante, todo aquele controle total. Mas até o caso do carro, que eu dei de exemplo também. E o terceiro aqui desse pilar é a autoimagem frágil. Então, raízes internas rasas, que vai trazer como se fosse a síndrome da Madre Teresa, né? Então, achar que ela sabe se doar, esquece de se apaga, vive pelos outros, não tem vida, acha que amor é só sacrifício, mas não tem sacrifício, entre aspas, de amor por ela mesma, né? A consequência é que acaba virando só uma muleta emocional dos outros, e aí ninguém sustenta isso à volta, né? Não dá conta, porque senão a pessoa vai adoecer se ela ficar nisso, tá? Então, pode ser, inclusive, a mulher que vai bancar o marido, o parceiro, financeiramente, tá? Emocionalmente e até espiritualmente. E a síndrome da figurante, a gente falou antes, que é aquela mulher que tá no relacionamento, mas é como se ela fosse a coadjuvante, né? Se importa só com a opinião dos outros e não se prioriza, tá? É como se ela tivesse sempre que ficar se adaptando e o parceiro nunca muda e ela acha que é só o parceiro que tem que mudar, tá? Mas não é exatamente isso, né? Então, quanto mais as pessoas vão trazendo isso ali, mais vai se trabalhando, né? A gente tem questões ali transformadoras, consciência, libertação de sentimentos, né? Como essas pessoas aqui passaram, homens e mulheres que já passaram aqui pela minha mesa, tanto no Cura 12D quanto no desenvolvimento de estruturação
emocional. E o grande ponto desse pilar número 2, que a gente falou aqui sobre reconstruir a sua vida, a sua estrutura interna para 2026, é para já conectar com aquela coragem para iniciar as coisas, uma disciplina para manter as coisas, uma expressão mais autêntica de quem você é, né, que vai ser bastante importante aqui nesse caso aqui, tá bom? Estamos indo até aqui, como estamos, quem quiser comentar no chat. E finalmente chegamos ao pilar número 3, em que a gente vai falar aqui sobre realmente você se preparar seu valor interno e emocional para 2026. Só que entenda, o que a gente falou no pilar 1 e 2 é o preparo já para 2026. Por quê? Porque ficar naqueles padrões repetitivos e sem estrutura interna não te leva de uma forma boa e adequada para o próximo ano. Então, aqui eu trouxe a questão das relações desequilibradas, é como se fosse esforço demais, né, para retorno de menos. Então, o problema é que você dá mais do que você recebe, isso já faz um desequilíbrio nas relações de cara, né? Então, como se você carregasse as relações nas costas, querendo resolver, organizar, cuidar, mas sentindo que isso não retorna para você. E aí você cai na síndrome da mulher invisível, só que útil, que resolve tudo, cuida de todos, mas não se sente cuidada em nenhum momento, tá? Cai aí bem forte nessa síndrome. Ou a síndrome da mulher que carrega tudo, que é aquela que fica bancando, resolvendo, relevando, só que no fim vem aquela pergunta, e aí? E o cuidado comigo, né? Não tem cuidado com você porque você não se priorizou. E por que tratar isso para 2026? Porque em 2026 o céu ele vai pedir, né, a energia celeste, ela vai pedir parceria real, não essa coisa dessa sobrecarga silenciosa, sabe? E um relacionamento, ele é troca, ele não é só você doando, sem só esgotando a doação e você sem receber. Não, pelo contrário. Se você está só se doando na relação sem receber, tem algo errado aí, tá? E você precisa parar com isso, precisa começar a trabalhar isso. Segundo ponto é aquele amor baseado numa escassez emocional, que o problema disso é que mesmo dentro do relacionamento, você se sente só, né? A pessoa que tem um relacionamento, mas está sozinha. Então, existe uma dependência emocional que cria uma ansiedade por uma atenção, por uma aprovação, por uma proximidade, tá? Mas aí vem com força essas síndromes, a síndrome da dependência emocional, que é como se você precisasse sempre consultar a outra pessoa para saber o que ela acha, qual a opinião dela, porque você se sente insegura ou inseguro para decidir ali alguma coisa, tá? Então, o parceiro ou a parceira não está ali muito presente com você, sabe? E você sempre pedindo e precisando dessa opinião. Mas tem a síndrome da tolerância, né? Da pessoa que precisa da tolerância. Então, ela suporta demais, precisa não, ela usa a tolerância, suportando demais, achando que a paciência é só uma virtude, mas acaba aceitando menos do que merece. Então, todo esse contexto acaba gerando uma urgência emocional de preciso agora, né? E eu só existo se eu estiver com você. Então, as relações, elas acabam ecoando ali numa cena do passado, em vez de construir um futuro mais alinhado com o teu valor. E por que vai precisar tratar isso? Olha só que importante, porque esse ciclo astrológico que a gente vai entrar em 2026, ele não vai aceitar, tipo, relações baseadas nesse tipo de urgência emocional ou carência. Então, ele pede uma base emocional mais sólida, sabe? Então, é onde você age, não apenas reage, tá? Porque em 2026, só reagir, gente, não vai funcionar, tá? E a nova exigência, então, energética de 2026, né? Qual é essa nova, como se diz, essa nova exigência energética, tá? Antes de eu te trazer essa nova exigência energética, eu fiz questão de colocar aqui alguns nomes para contextualizar isso aqui que a gente vai falar agora. Porque eu estou trazendo aqui alguns pontos, né, de astrologia. E caso, de repente, você
pense, né? Poxa, mas astrologia, isso não é ciência, como eu já fiz vídeo lá no Instagram, e veio gente falar, astrologia não é ciência, é pseudociência. Realmente, se você for procurar essas informações, né, Uriel, você vai encontrar a astrologia como uma pseudociência. Mas o fato é que ciências que, como ciência, a gente tem hoje aí, e nomes importantíssimos na humanidade, como, por exemplo, Carl Jung, né, psiquiatra suíço, que é o fundador, né, foi o fundador da psicologia analítica, tá? Ele estudava astrologia de forma extremamente profunda e considerava que ela podia realmente ajudar a explorar o inconsciente coletivo, porque Jung trabalhava muito no inconsciente coletivo, nos arquétipos humanos. Tá? Então, ele usava, sim, os mapas astrológicos, essa influência astral, como uma ferramenta simbólica de autoconhecimento e compreensão da psique. Tá? Então, Carl Jung. Gente, e Albert Einstein? Ai, Gabriele, mas aí tu está exagerando. Não, é só vocês procurarem, vocês não precisam acreditar em nada que eu estou falando aqui. Tá? Einstein, esse físico teórico, né, responsável pela teoria da relatividade, embora ele não tenha escrito, né, explicitamente sobre astrologia, mas ele sempre fez a correlação da ideia dele de que o tempo e o espaço não são absolutos, e isso influenciou, por exemplo, o próprio Jung, tá, a pensar nesses modelos da psique e do universo interconectados, né, em níveis que vão bem além desse linear que a gente pode trazer. Tá? Então, importante, depois vai lá a pesquisa. E Paracelso, ele é o pai da medicina, tá? Então, Paracelso, um grande alquimista da Idade Média, tá? Essa aqui é a Idade Média que ele passou, deixou muitos postulados alquímicos, aliás, postulados alquímicos que hoje, florais esses que eu vou falar daqui um pouco, né, para quem quiser dar um próximo passo, um programa de acompanhamento, esses florais, muitos deles vêm dos postulados de Paracelso, e Paracelso, ele foi um cara, assim, que considerou a astrologia. Então, alquimista, médico, filósofo, e ele, essa figura medieval realmente citado historicamente, né, que integrava a astrologia, a medicina e a alquimia. Então, o que é a alquimia, né? Não é aquele negócio de transformar chumbo em ouro. O que a gente tem aqui consciencialmente falando? Transformar todos esses teus traumas, essas tuas dores emocionais em uma consciência elevada e algo que você tenha impacto positivo. E já o Kepler, astrônomo e matemático, ele foi responsável pelas leis aí do movimento planetário, e ele dedicou, assim, estudo à astrologia como parte central da relação entre os astros e os fenômenos terrestres. Porque a astrologia, ela não fala nada mais, nada menos do que, sim, os fenômenos que a gente tem aqui na Terra, aqui no nosso planeta, tá? Então, olha só. O que a gente tem por vir de 2026 com todas essas energias? A gente vai ter a regência de Marte a partir do ano que vem. Gabriela, é na virada agora? Não. O título dessa edição é As Viradas do Ano, por quê? 31 de dezembro, logo agora, hoje é dia 15, daqui a 15 dias, mais ou menos, nós teremos a virada do ano do calendário gregoriano. Para quem não sabe, também pesquisa aí no Google, na IA, que você quiser. Mas o calendário gregoriano, ele iniciou, agora eu não lembro bem a data, mas talvez por 1400 e pouco, não lembro exatamente a data, mas ele iniciou numa época em que veio através do Papa Gregório, e eles trouxeram por uma questão fiscal para fazer os cálculos lá, e eles estabeleceram que a virada do ano passaria a ser de dezembro para janeiro. Antes disso, até que eles decretassem isso, a virada do ano sempre foi comemorada na antiguidade em março, 20 de maio, em torno de 20 de março, 20, 21 de março, que é quando? Quando o Sol ingressa em Áries, que é o primeiro signo dos 12 signos do zodíaco, das 12 constelações que estão lá em cima. Quando o Sol ingressa em Áries, nós temos o ano começando oficialmente. Por isso, meus amores, sabe aquela conversa? Ai, mas que coisa, né? O ano só começa depois do carnaval. Quem já ouviu isso, né? O ano começa depois do carnaval, acaba que tem bastante correlação, porque 20 de março é um pouquinho mais adiante do carnaval, mas realmente ali são os últimos ajustes quando o ano começa. Então, a energia muda ali. Então, nessa edição, a gente tem agora a virada do ano numérica,
né, de 2025 para 26, muda a energia do ponto de vista numerológico, mas a entrada mesmo vai acontecer lá em março, 20 de março. O que acontece? Quando entrar 20 de março, vai o planeta Júpiter, que hoje está regendo, este ano de 2025, a energia coletiva, ele não vai sair completamente, porque tem outros fatores, que o Júpiter ele vai continuar de certo modo, mas o oficial vai ser Marte. E Marte tem uma energia diferente de Júpiter. Marte, ele vai trazer toda uma energia de novos começos, de novos inícios, e aí você pode achar, que delícia, né? Delícia. Só que Marte também é guerra. Marte é aquele que vai pegar a sua espada e vai para lutar. E no zodíaco, muitos falam na astrologia mais corriqueira, né, o Áries é aquele, o ariano é aquele que sai cortando cabeças, depois é que ele vai ver quem é que ele matou no meio do caminho, meu Deus, era minha mãe, era meu pai, que pena. Por quê? Uma coisa muito de impulsividade, de eu vou lá e faço, e acontece e tudo mais. Isso é legal por um lado, mas isso regendo coletivamente todos nós, um planeta de novos começos, inícios, mas de lutas e guerras, ele pode sim trazer grandes desafios para o nosso 2026 de guerras. E quem vem acompanhando politicamente, não vou falar de política aqui, né? Eu não vejo televisão, eu não vejo as notícias diretamente, mas sabemos que tem muita coisa acontecendo a nível mundial. E 2026, o que não estiver bem resolvido a nível mundial, outros países, e Brasil, sabe-se lá, ano que vem vai ser ano de eleição aqui no nosso país. Então, nós vamos estar com todas essas coisas acontecendo, né, a nível mundial, e uma eleição no Brasil regido por Marte, esse senhor da possível guerra. E possível guerra, realmente, e se acontecesse? A gente estava preparado em 2020? Eu não estava. E eu acho que ninguém estava. Agora, entenda que, Gabriela, você está me trazendo aqui ano catastrófico? Não, não estou. Mas o que eu preciso falar para vocês aqui é que a gente vai, eu vou dar alguns detalhes, mas assim, a gente vai ter uma energia no ano que vem que tudo vai estar acontecendo lá fora. Até agora, no Pilar 1 e 2, eu não trouxe várias coisas da síndrome da Madre Teresa, do isso, daquilo, de coisas que estão acontecendo externamente, que a pessoa pode estar no seu relacionamento afetivo, mas está ali querendo aprovação externa, querendo olhar para fora, querendo o controle externo. E daí? E daí que, se você não tiver no teu eixo, na tua estruturação emocional em 2026, sabendo nutrir o teu amor próprio, aquela frase de novo, quem não se ama acaba na lama, né? Então, se você não estiver nisso, bem consigo mesma, você pode realmente ter alguns desafios. Só que, por outro lado, se você tiver feito, vem fazendo os teus trabalhos emocionais, vem se preparando para, ao longo desse tempo, na tua caminhada de vida, vai ser um ano incrível, maravilhoso, de muita colheita, tá? Mas, como tudo tem os dois lados e como cada um tem o seu caminho, sim, podemos ter aí questões que possam ser um pouco mais desafiadoras para alguns, até porque coletivamente podem estar, sim, acontecendo algumas coisas. E aí, gente, que você pode pensar assim, tá, então tá bom, isso é só 20 de março. Não necessariamente. Por quê? Porque já em janeiro a gente vai ter o que a gente chama de conjunção. É como se fosse assim, ó, dois planetas que ficam aqui, ó, um do lado do outro. Se encontram e eles ficam assim, ó, alinhadinhos, um com o outro. E isso já vai acontecer 20 de janeiro. 20 de janeiro até 27, mais ou menos, nós vamos ter uma conjunção entre dois planetas ali, tá? A gente vai ter o Saturno, tá? É Marte? Sim, é Marte. Peraí que o Ariel tá quase botando o pezinho aqui, tá? A gente vai ter Netuno, tá? Não é o Saturno. Nesse momento é o Netuno que vai entrar em Áries, tá? Para vocês terem uma ideia, e não precisa entender nada de astrologia aqui, mas o planeta Netuno, que ele é um planeta mais denso, ele demora muito tempo para mudar de uma constelação para outra. Lembrando, gente, que se você pegar, eu vou até indicar para vocês, existe um aplicativo que se chama Skyview. Você entra no seu celular aí, você pode baixar.
Tá vendo que ele aparece aqui, ó, as estrelas, as constelações. Então, a gente consegue ver nessas constelações os planetas. Então, o Netuno, ele vai entrar em Áries ali, já até o final de janeiro. E com essa entrada em Áries, ele vai pedir muito essa identidade, essa expressão pessoal da gente, tá? Uma identidade pessoal, trazendo esse inconsciente emocional que chama a pessoa para agir. Então, realmente, logo que virar o ano, mesmo que não tenha entrado Áries ainda, já em janeiro, a gente vai ter essas configurações astrológicas que vão nos chamar para um ciclo de uma identidade espiritual, uma coragem, uma autoexpressão. E significa que confusão emocional ou uma dependência de validação, né, medos disso aí, não vai ter espaço. E é quando os primeiros trancos podem começar a acontecer. Porque você vai precisar trazer essa tua coragem de iniciar, essa disciplina para manter as coisas. E aí eu te pergunto, será que você consegue sozinha hoje fazer isso? Né? Ou que de repente fica um pouco mais desafiador, né? E aí a gente vai ter também ali por fevereiro, sim, aí Saturno e Netuno entrando nessa conjunção que é esse alinhamento, como eu falei. E essa conjunção desses dois, o significado na prática para você, o que é necessário é que não vai ter mais espaço de não reconhecer aquelas coisas de ilusões. Se você tiver uma ilusão emocional, isso vai começar a desmantelar e aparecer. É você buscando, muitas vezes, sentido fora de você. E não dá, vai precisar encontrar mais ali dentro, né? Para construir a tua base interna antes de você ter as relações afetivas ou melhorar as suas relações afetivas, tá? Então, essa configuração toda, ela vai estar já em janeiro, fevereiro, quando entrar março ali, vem com tudo toda essa configuração aí. Quer ver? Deixa eu pegar aqui outras anotações mais específicas. Porque, gente, o auge que vai acontecer, né, vai ser no meio do ano, 29 de agosto, 29 de junho, um dia depois do meu aniversário. Nessa data, vai dar uma configuração astrológica bem forte e importante, que realmente a gente tem o primeiro semestre para ajeitar as coisas. Porque depois disso, né, vai ficar assim. Será que você teve capacidade de resolver o que está no velho ciclo para você se preparar para o novo ciclo? Tá? Então, tudo isso vai ser pedido. Quando der ali 29 de junho, e passado ali o início, né, de julho, Marte e Urano, eles vão estar em conjunção em Gêmeos. Então, e aí Júpiter vai chegar em Leão. E eu estava vendo uma aula de um professor meu e ele mostrou o mapa astrológico da Revolução Francesa em 1700 e pouco, né, 1751, acho que é. Gente, a configuração astrológica de quando teve aquela, foi uma guerra, né, da Revolução Francesa, e o que vai configurar no início de julho desse ano é exatamente onde estavam os planetas lá em 1700 e pouco, vai estar configurado em julho desse ano. Então, a gente tem, eu não estou querendo ser catastrófica nem nada, gente, pelo contrário, mas a gente precisa se preparar no nosso eu interior e no nosso emocional, porque a gente tem 6 meses para fazer isso, porque no meio do ano, se alguma coisa, né, planetária já tem desde 2019 que eu escuto falar o tal do 2026 e agora ele está chegando. Então, quanto mais a gente tiver na nossa estrutura emocional, mais preparados nós vamos estar. E eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês. Lembrem-se de quem já andou de avião, né? De repente alguém não andou, mas tudo bem, você já escutou falar que caindo as máscaras de oxigênio, coloque primeiro a sua e depois da outra pessoa. O que eu quero te dizer com isso? Que primeiro você olhe para você, cuide de você, para que, se você precisar realmente ajudar alguma outra pessoa, você esteja preparada emocionalmente para isso, porque você, né, conseguiu resolver esse seu passado emocional. Você não pode mais deixar nessa configuração toda o seu passado emocional no comando da tua vida, né? Por quê? Porque até que você reconheça, né, perceba tudo aquilo que você tem que romper,
2026 já vai estar acontecendo, né? E toda essa configuração está pedindo ação, clareza, toda essa coragem, mas toda essa tua estruturação emocional bem ativada para que você não leve os mesmos ciclos para o próximo ano e nem nesse semestre, tá? Então, é você decidindo agora encerrar esse invisível que vai ter condição de aí construir depois, né? Mais adiante ali na sequência, você construindo, então, uma nova realidade para você, tá? Desse novo momento, tá? Com relações mais verdadeiras, com o teu valor interno ativado, com a tua presença emocional, sem você voltar ali e repetir esses mesmos padrões, tá? E aí, pessoas já passaram por aqui, né, trazendo toda essa questão de indecisões, questões que tinham que ser resolvidas, transformadas, né, situações de, às vezes, a pessoa não se dá conta, mas está ali num processo muito forte de reclamação, e aí isso vem travando ali a sua vida em muitos pontos, tá? Outras questões, às vezes, que aconteceu, né, com essa pessoa aqui no ano de Saturno, ele tomou o floral, já começou a mexer ali, retornando a parte financeira, abrindo mais essa coisa de visão de futuro, tá? Então, todo esse conjunto para que nos preparemos para o próximo ano. Então, agora imagine você tendo um 2026 incrível. Por quê? Porque você se libertou de traumas, de dependências, né, a tempo. Opa, olha aqui esse Uriel passando aqui na minha apresentação. Então, você realmente, em 2026, com um ano incrível, porque você se libertou desses traumas, de dependências, a tempo desses desafios. E ainda vai ter aí um tempo até o meio do ano que vem. Mas, finalmente, despertou, então, seu valor interno, porque você conseguiu encerrar esses ciclos e se preparou para o que ia acontecer. Tá? Então, assim como em outro tempo, através até do próprio Cura 12D, né, vieram as nossas amadas que tiveram aí todo um trabalho com exercícios, com vivências, com experiências em que elas conseguiram mudar o olhar delas para as outras pessoas, as emoções e essa energia como um todo, tá? Para que pudessem, então, lidar melhor com a outra pessoa, né? Em vez de cair naquelas síndromes, né? Então, por que você acha que pessoas que, de repente, já tiveram esses traumas, dependências, que, de repente, você já teve, conseguiram se libertar disso, né? E você não mereceria se libertar disso? Então, eu quero que você pense sobre isso agora, tá? E aí, eu te peço licença agora para te apresentar o nosso Ana de Marte, tá? É para quem quer dar um próximo passo, e o Ana de Marte, ele vem para você se conectar com toda a energia de Marte que vai entrar oficialmente a partir de março, mas que antes disso nós já vamos estar ali nos preparando. Ana, lembrando que é a abreviação de Ano Novo Astrológico. Então, Ano Novo Astrológico de Marte, e eu resumo com esse nome. O que é isso? O Ana de Marte, ele é um programa de acompanhamento para acelerar o seu despertar de valor interno e de amor próprio, com acompanhamento em grupo durante 4 meses, gente, incluindo o floral astrológico de Marte, por exemplo, esse aqui, para vocês terem uma ideia, é o de Júpiter desse ano, né? Então, vai ter o de Marte, eu não tenho ele aqui ainda. Nós vamos fazer a toma desse floral nesse círculo, né, de pessoas que estarão dentro do Ana de Marte. Eu tomando com vocês e todo mundo junto. Todos nós nos apoiando juntos, tá? Mas eu te guiando realmente nisso e guiando aí esse grupo de pessoas. 4 meses, porque quem entrar ainda vai pegar o que a gente vai ter nesse final de ano, na virada de ano, e nós vamos ter janeiro, fevereiro, março e abril, porque depois da virada de ano, tomando floral, eu vou te acompanhar ainda até abril. Então, 4 meses você já se preparando para se conectar com essa energia do planeta Marte, que vai virar o regente, de uma forma mais potente, ativando aquilo que você precisa para você ter um ano incrível. E aí, o que mais que tem, né? O próprio floral, já vou falar para vocês, o que a gente vai ter dentro desse programa de acompanhamento.
Vai ter um primeiro encontro que vai ser agora em dezembro já, para a gente fazer a virada do ano, uma preparação para essa virada do ano, tá? Então, a virada do ano de 2025 para 2026. Depois disso, gente, com muitas mudanças e muitas coisas, eu não sei quem acompanhou, final de semana passado, eu participei de uma vivência e lá eu recebi algumas informações para eu realizar em 2026. E eu decidi que, dentro desse período do ano de Marte, eu decidi trazer o que eu vou fazer, independente do ano de Marte aí fora. Tá? Mas eu decidi trazer nesse formato para vocês, porque esse é só um encontro mais curto, mas eu decidi fazer diferente. O que eu decidi fazer, gente? Nós vamos ter 3 imersões vivenciais nos meses de janeiro, fevereiro e março. Essas imersões vai ser um sábado que a gente vai passar juntos, tá? Que a gente vai passar ali uma parte do dia, de 10 às 15 horas, e nessa imersão, cada uma tem o seu tema, você vai estar sendo trabalhado. A gente é uma parte experiencial, vivencial. Nessas vivências, nessas imersões vivenciais, você já vai trabalhando o que for necessário para a cura daquilo que for necessário em você, tá? Então, por isso que é uma imersão, tá? Nós vamos passar um pouco mais de tempo juntos para que você já tenha esse impulso energético, tá? Já vai iniciar em janeiro, independente de outras pessoas que possam estar, que não estejam no ano de Marte, né? Perderam o ano de Marte, tudo bem. Mas nós vamos estar lá, tá? Então já vai ser todo um preparo para você bem profundo. Além disso, você vai receber também o kit de floral do Ano Novo Astrológico, que é um kit com os florais específicos de Marte, tá? Lembrando que tem algumas clientes, algumas pessoas de fora do Brasil. Eu só consigo enviar dentro do Brasil. Para quem estiver dentro do Brasil, qualquer lugar, vai receber e faz parte, né, o envio para a sua casa. Além disso, a gente vai ter um encontro online comemorativo, né, gente? Porque 20 de março, se não me engano, vai cair uma sexta-feira e a gente vai fazer ali o encontro da virada de ano lá, 20 de março, tá? Não vou propor 31 como se diz, 31 de dezembro, cada um vai querer fazer a sua virada aqui coletiva, né, que normalmente a gente faz. Mas 20 de março, sim, você vai ter um encontro, todos nós teremos um encontro juntos. Além disso, vamos ter um acompanhamento premium em grupo de WhatsApp de janeiro a abril. Todo esse período eu vou estar te acompanhando ali dentro do grupo. Você vai ter a toma do floral do ano e ali você pode trazer questões que você vai estar passando, lembrando que é um lugar seguro, que vão ter pessoas como você que está buscando ao despertar do seu valor interno, do seu amor próprio, que vive algum trauma, alguma dependência, algo que precisa resolver, e como essa irmandade, como esse círculo, né, de magos e magas, nós vamos um apoiando o outro, eu ali guiando vocês, tá? Então, um lugar de muito respeito e que fica ali uma oportunidade, sim, terapêutica, de você trazer o que você esteja passando e a gente contribuir ali, tá bom? E eu te dar ali direções e tudo mais, tá? Então, isso que a gente tem no ano de Marte. O que eu trouxe aqui mais para vocês? A consultoria de impulso, tá? A consultoria de impulso é um acompanhamento de entrada, vamos dizer assim, que eu tenho hoje aqui, que tem uma duração de 1 mês. Dentro dela, tem a realização da leitura individual do teu manual estelar cósmico, que eu chamo carinhosamente de MEC, tá? Que é realizada dentro da consultoria de impulso. Além disso, eu te acompanho de forma particular no WhatsApp, um acompanhamento premium durante 1 mês, e você ainda tem o floral. A consultoria de impulso é tudo isso. Então, o floral, a leitura, que é em torno de 2 horas pelo menos, esse atendimento de 2 horas, eu e você somente aqui dentro do Google Meet, fazendo a leitura do teu manual estelar cósmico, e além disso, o floral que toma ali. Então, esse normalmente é um atendimento de entrada, tá? O que é o manual estelar cósmico? É essa leitura que eu faço com a astrologia alquímica do teu nascimento e eu associo com a numerologia pitagórica, tá? Então, isso te dá
um caminho e uma visão de como você funciona, o que eu chamo de modo de funcionamento operante, tá? Com as tuas habilidades, os teus desafios, o teu dom cósmico. Lembra que eu falei antes? Todos nós temos um dom cósmico. E às vezes você pode até estar um pouquinho perdida ou perdido em alguma área que você está, e você precisa olhar o que tem ali no teu manual. Eu digo que todos nós temos um manual. Então, é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento que é essencial para o ano regido por Marte. Por quê? Porque cada vez você vai mais preparada para tudo que tem ali por vir, tá? O que mais que eu preparei para vocês? E eu vejo aqui, depois que a gente finalizar essa apresentação aqui, no final eu vou abrir para vocês mandarem alguma pergunta ali pelo chat, tá bom? Mas se quiser já ir escrevendo a pergunta ali no chat, por favor, já vamos vendo aqui, porque se dependendo do que for, eu já vou respondendo aqui, tá? Então, além da consultoria de impulso, eu preparei o Cura 12D para trazer aqui para vocês, tá? Então, o que é o Cura 12D? Ele é uma estrutura prática de cura. 12D porque são 12 dias de cura. Essa é a programação dele, né? Então, a gente tem 12 dias passando por essas diferentes áreas da sua vida. Então, trabalhando a parte de doenças, a parte física, a parte do teu DNA mesmo, bloqueios e crenças, a parte mais energética, a parte de bloqueios, traumas, abusos, tá? Trabalhando papai, mamãe, tudo que é necessário para ser trabalhado em vivências práticas. Então, muitos depoimentos que eu coloquei hoje aqui para vocês foram de pessoas que passaram já pelo Cura 12D. Então, ele já é validado, ele já teve, né, tiveram muitas pessoas, mulheres, mas homens também, que passaram por transformações através do Cura 12D. Ele está dentro de uma plataforma que se chama Nutror, então, ao você adquirir aqui comigo, você vai ter ali todo o acesso e o mais importante, eu vou te acompanhar durante os 3 ciclos do Cura 12D. Por quê? São 12 dias de cura, correto? Então, a gente faz esses 12 dias, não é 12 dias e daí eu já sigo com mais 12. Não, a gente vai pegar 12 dias de um mês, fazemos ali, eu te guiando, te acompanhando. Por quê? Porque você vai fazer, ele é em áudio, tá? Você vai fazer as vivências e aí você vai de repente ter algum insight, memórias e tudo mais, e você vai trazendo para o nosso grupo, onde eu estou lá te acompanhando, tá? Então, você vai passando por esse processo. E uma coisa importante, gente, o poder do grupo, né? Todos passando ali para aquele mesmo momento. Então, a gente faz 3 ciclos. Um no mês, depois no outro mês, mais os 12 dias novamente, e o terceiro mês novamente. O fato da gente fazer 3 ciclos de acompanhamento potencializa muito aquela cura que, de repente, tem guardado nas profundezas do teu inconsciente, que está na hora de sair daí, para depois, quando chegar Marte, o caldo não entornar, tá? Então, o Cura 12D eu também preparei para vocês. Ou seja, a gente está falando aqui de 3 produtos que eu tenho hoje aqui na minha mesa, que as pessoas têm a oportunidade de passar comigo. Se você fosse pagar, né, por cada um desses produtos, o seu investimento seria por cada um deles o seguinte, presta atenção agora. O ano de Marte, se você fosse pagar aqui os encontros, as imersões, que vão ser, né, como eu disse, é um período maior, não é só um encontro de 1 hora, seriam R$2.000. Mais o floral astrológico, 690, porque ele vai personalizado com as flores que você sorteia, né? Porque a gente tem aqui, ó, algumas flores, vou mostrar aqui para vocês. São flores que você sorteia aqui, são 99 flores, e aí as gotinhas dessas flores aqui, cada uma delas, por exemplo, veio aqui qual? Magnólia, despertar potenciais. Então, vamos dizer que você sorteou essa aqui. Vou pegar o vidrinho desse floral e a gente vai fazer o quê? Vou abrir aqui o teu floral, vou abrir o teu floral aqui e o vidrinho pequeno tá lá, não peguei aqui para mostrar para vocês. Vou pingar aqui a magnólia, a alecrim, a rosa, né? A rosa não... tem rosa sim. Aqui você sortear. Por quê? Porque isso torna o floral personalizado para você. Não é só o floral de Marte. É o floral também com aquilo que você precisa, de forma totalmente personalizada. Tem o acompanhamento premium. Então, o encontro da comemoração, mais o acompanhamento premium, seria R$1.000. O total dá os 3.690. Então, isso é um investimento para a tua preparação de entrada do ano profano, né? Que é essa entrada do ano agora do final do mês, para você estar preparada ou preparado com o teu valor interno seguro, conectado
totalmente aí com o teu amor próprio para quando 2026 chegar, tá? E a consultoria de impulso? A consultoria de impulso, com esse acompanhamento de um mês, com o floral e a leitura, esse atendimento de no mínimo 2 horas, ele está hoje por R$ 1.800, tá? Só que aqui da consultoria de impulso, você tem somente a leitura individual, que é o atendimento particular. Então, embora o ano de Saturno, como um todo, ele seja esse acompanhamento em grupo de 4 meses, você vai ter um acompanhamento individual comigo, que é o que está dentro da consultoria de impulso, tá? E uma coisa, gente, que hoje, enquanto eu estava nadando, né, eu tive mais um insight. Hoje eu mexi nessa apresentação porque eu tive mais insights que eu quis mexer para trazer para vocês, tá? Embora a estrutura do que a gente combinou que seria conversado aqui, eu estou cumprindo, mas hoje me veio um insight importante aqui e espera que você já vai saber o que é sobre a consultoria de impulso, tá? É uma ordem, né, que veio lá na minha cabeça enquanto eu nadava. E o Cura 12D? O Cura 12D, que tem os 3 ciclos de acompanhamento lá em grupo, dos 12 dias, mais os módulos complementares e as vivências práticas, mais bônus, tá? Os módulos complementares são módulos ali de uma teoria que eu embaso para aquilo que você passou nas vivências, tá? Então, você tem, eu não chamo ele de curso, porque ele é prático, mas ele tem algumas aulas teóricas que embasam. O Cura 12D hoje, com este acompanhamento em grupo, né, dos 3 meses, ele hoje está com investimento para desamarrar, né, as amarras, desbloquear isso, 2.598. Então, se a gente for aqui recapitular desses 3 produtos, o que a gente tem? O Ana de Marte, né, com toda essa composição que eu já mostrei para vocês, a consultoria de impulso, que, embora eu tenha explicado o que tem na consultoria de impulso, o que vai ter aqui dentro é a leitura, né, do Manual Estelar Cósmico e o Cura 12D. Isso aqui hoje, né, faz uma soma de 3.690 do Ana de Marte, 1.800 da consultoria de impulso e 2.598 do Cura 12D, certo? Somando isso, para acesso a todos esses 3 produtos, dá 8.088, certo? Mas não é isso que você vai pagar. Porque eu estou fazendo uma reunião secreta, especial, para que você tenha uma oportunidade de acompanhamento. Então, você não vai pagar isso. Você vai pagar só o preço do Ana de Marte e você vai ganhar de presente, tá? A leitura do seu Manual Estelar Cósmico e todo o Cura 12D com acompanhamento que eu já falei para vocês. Então, vai pagar 12 vezes de R$ 368,97 ou à vista R$ 3.690, que é um voucher de off que você tem de 4.398 off. Tá? Então, realmente é um valor que é um 3 por 1. Você vai realmente levar 3 produtos e vai pagar somente um produto, tá? E aí, qual foi o insight que me veio hoje na piscina, gente? O insight da piscina. Ai, meu Deus, Gabriele, o insight da piscina. O insight da piscina é o seguinte: 4 pessoas que estejam comigo no programa de acompanhamento, tá? E também dentro da piscina me veio como vai ser o critério, tá? Dessas 4 pessoas. 4 pessoas somente vão ter acesso à consultoria de impulso completa. Ou seja, você, além de ter, todos terão a leitura individual do Manual Estelar Cósmico, tá? O preço final é aquele ali mesmo que eu coloquei. O preço só do Ana de Marte, tá? Mas você vai ter também o floral, tá? É um outro floral que você vai ter antes do floral lá do ano Ana de Marte. E você vai ter o meu acompanhamento individual por um mês no WhatsApp de forma particular. Então, além de você estar no grupo do Ana de Marte, para você ter o acompanhamento em grupo, você também vai estar comigo por um mês sendo acompanhado. Como se você realmente tivesse adquirido lá a consultoria de impulso por R$ 1.800 e está passando por ela. Né? Você não vai pagar esses R$ 1.800, você vai pagar só o preço do Ana de Marte, você está ganhando a consultoria de impulso inteira. 4 pessoas somente. Como vai ser feito isso? Sorteio, mas a prioridade é para quem está ou esteve aqui hoje, e segunda prioridade é para quem está dentro do nosso grupo. Pessoas que estão fora, mesmo que cheguem essa semana, a prioridade
né, primeiro esse grupo de pessoas aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse conjunto? Mostrei para vocês no início, você está aqui na reunião secreta, você não está pagando nada, gratuito, mas se você pagasse, seria R$ 1.500, tá? E eu estou te apresentando aqui o Ana de Marte, tá? O Ana de Marte, com toda a composição para você ficar 4 meses se preparando para o 2026, tendo a consultoria de impulso e o Cura dos ID. O Cura dos ID, ele vai entrar bem para te libertar aqueles bloqueios, aquela parte invisível, tudo que a gente falou no pilar 1 e 2, também da estrutura interna, o Cura dos ID vai auxiliar, e o floral também, tá? Principalmente se você tiver entre essas 4 pessoas, que você tiver a oportunidade do floral, desculpa, gente, do floral é individual também. Agora, hoje, se você fosse pagar para estar comigo no individual, tá? Num trabalho de 3 meses, por exemplo, que é o desenvolvimento de estruturação emocional, esse é de 4 meses, o em grupo, né? Mas você pagaria R$ 7.500, tá? E ainda avançando no DNA Kelps, né? R$ 15.000 para 6 meses. E você vai ter a oportunidade de passar em todo um acompanhamento comigo, ainda com alguma parte individual, através do Ana de Marte, por somente R$ 3.690, tá? Para fazer todo esse trabalho terapêutico e você estar totalmente preparada para esse conjunto que tem por vir, tá? E lembrando para vocês que eu não comecei agora, eu contei aqui a minha história, toda essa caminhada e pessoas que já estiveram, que já passaram por transformação, que cada vez vêm se blindando mais emocionalmente, despertando o seu valor interno, o seu amor próprio. E lembra, quem não se ama acaba na lama. Então, para que não aconteça de você, sem entender, sem perceber que realmente você pode não estar enxergando, mas muitas coisas que você vem passando pode ser porque você não vem se amando. E aí você acaba, sem perceber, vai e volta, metaforicamente, acabando na lama, tá? E o ano que vem, a lama, entre aspas, ela acaba sendo nessa coisa da espada de Marte, né? Então, pode ser muito delicada para muitas pessoas, para muitas situações, tá? Então, toda uma questão de libertação que, de repente, você possa perceber, desbloqueio de alguma trava que você possa ter, que possa até estar refletindo no seu trabalho, não só na parte de relacionamento, aqui vai ser importante e vai ser olhado para tudo isso, para todo esse conjunto. E aí eu te pergunto, principalmente para a mulher, se ao invés, por exemplo, de você ficar comprando roupas, sapatos, bolsas, procedimentos estéticos, né? E às vezes o homem vai estar lá colocando dinheiro em outras coisas, mas muitas vezes coisas, e vamos pensar bem seriamente, quanta coisa às vezes se gasta, né? Para o nosso externo, para uma maquiagem externa, né, das coisas, mas por dentro não está sendo olhado. E aí eu vejo que muitas pessoas colocam a parte terapêutica e emocional como se fosse algo que não fosse importante, mas essa é a tua base. É daí que você vai trazer toda a tua estrutura, porque todos nós temos uma história. Eu compartilhei a minha história hoje com você. E se essa história não é bem trabalhada, como fica? Então, se você muitas vezes, né, deixa de... e aí, às vezes, essa época, né, o pessoal está viajando, né? Ah, vou viajar, final de ano e tal. Pois é, Gabriela, você está dizendo para deixar de viajar? Não, eu não estou dizendo nada. Mas eu vejo que, perceba aonde, como, muitas vezes você pode realocar o que você tem de dinheiro como investimento, percebendo o que vai gerar ROI, como a gente diz aqui no meio de negócios digitais, que ROI é aquilo, o retorno do investimento. Onde hoje você coloca o seu dinheiro que realmente você tem o retorno do investimento? Será que se você colocar o dinheiro para você trabalhar as suas emoções, trabalhar as suas crenças e a sua mentalidade, preparar a tua energia realmente com o astral, será que você não vai ter muito mais resultado que outras pessoas que estão deixando isso para lá? Porque eu te pergunto, se de verdade hoje acontecesse, às vezes não é aqui dentro do Brasil, mas e se estourasse guerras lá fora e nós, brasileiros, recebêssemos povos, pessoas, em êxodo para cá, que falam outras línguas, você teria estrutura emocional para ajudar essas pessoas? Porque já tem, desde 2019 eu escuto isso, que chegaria um momento que nós teríamos que estar preparados dentro do Brasil para receber os irmãos que vão precisar da nossa ajuda. E eu me emociono de falar isso,
porque todos nós precisamos estar preparados. Já pensou do nada, você não tem casa, você não tem país, você não tem nada e você foge para não morrer? Como a gente viu guerras, aonde? Toda a Europa. Brasil não tem, graças a Deus, não temos terremoto, não temos guerra, só temos coisas naturais. Fantástico. E aí? Povo maravilhoso, alegre, alegre, mas está prosperando? O quanto você se melhorando emocionalmente, se relacionando melhor com seu cônjuge, com seu parceiro, com as pessoas que sejam necessárias à tua volta, deixando as dependências para você prosperar mais, você ser uma empresária que pode empregar muito mais pessoas, um empreendedor, ou você colaborando fortemente dentro de uma empresa que possa ajudar mais cada vez as pessoas estarem ali, né, com o seu dinheiro e com toda essa condição, e quem sabe, se amanhã ou depois precisar estender a mão para outras pessoas, como fica. Então, até que ponto, até onde a gente está colocando o que temos de dinheiro e de investimento, sem sermos egoístas, porque você colocar o dinheiro em você não é ser egoísta. É você cuidar de você primeiro. Lembre, primeiro a máscara em você e depois no outro, né? Então, você esteja preparada para esses momentos que tem por vir. Esse realmente é o convite que eu te deixo aqui. E para quem já sentiu esse chamado, lembre que a prioridade das primeiras pessoas para você ter a consultoria de impulso completa, com aquele 1 mês de acompanhamento particular comigo e mais um outro floral, que daí você que estiver nessas 4 pessoas, você vai ter 2 florais na tua casa. O de Marte, que vai ser mais adiante, e esse outro floral que a gente já entrando, a gente já pode começar. Tá? Então, eu te convido para você clicar agora no chat, falar direto com o meu time ou comigo, e o Ana de Marte hoje está com essa possibilidade de você ter aí um 3 por 1, né? Então, você vai pagar só o Ana de Marte e você vai garantir os outros 2 produtos, né? O Cura das Ideias, para te fortalecer em tudo que você precisa, a consultoria de impulso e o principal, você já ter as 2 viradas do ano de forma transformadora, alquímica, para o teu próprio amor próprio, porque quem não se ama acaba na lama, e eu preciso te lembrar uma coisa. Invista na fonte. E sabe quem é a fonte? A fonte é você. E caso você não tenha se visto ainda como fonte, saiba de verdade hoje, no fundo do meu coração, que é você a fonte. Você é a fonte de si mesma, de si mesmo, e só você, sendo fonte de si mesma ou de si mesmo, você consegue sim estender a tua ajuda emocional, da forma que for, não precisa ser necessariamente financeira para outras pessoas, mas uma ajuda, um olhar de compaixão, de acolhimento para quem precisar e seja que precise, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu convido que fiquem no grupo, tá? No nosso grupo lá da reunião secreta, não apenas para essa, mas a gente vai ter bastante novidade para 2026 também, tá? Vai ser um prazer imenso eu te servir através do Ana de Marte e do que vai vir junto, né, nesse 3 por 1. E é um prazer imenso cada vez te ajudar a você, te ajudar e principalmente te apoiar, né? Te guiar para que você encontre a sua conexão com a sua essência, o seu caminho, porque através do seu encontro com você, da sua relação melhor com você mesma, com você mesmo, com o despertar do teu valor interno, do teu amor próprio, é que você vai conseguir cada vez ser melhor para por onde você passar, para quem você levar a sua mensagem, seja como ela for, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, é um prazer imenso te servir até aqui. O grupo ele está fechado por uma questão de ficar mais interessante, ficar lá no silencioso, mas você pode me chamar lá no particular, temos 2 números ali, pode chamar no particular, que vai ser um prazer imenso te servir e te responder, tá bom? Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor e com muita cura no seu coração. Prazer imenso. Até mais!